Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a crise política aqui no Brasil. Carlos, no último bloco a gente falou aí, analisou toda essa questão da crise política e o que causou principalmente essa crise política. Antes da gente passar para o assunto economia, que é talvez o que hoje preocupe mais a todos os brasileiros, porque claro, todo mundo está acompanhando aí em compasso de espera o fim, né, dessa crise que parece ainda distante. Mas todo mundo quer saber também o que afeta a sua própria vida, que é a economia. Todo mundo precisa viver, todo mundo precisa de salário, a economia precisa girar. Mas antes disso, uma pergunta que eu acho que é a que todos fazem nesse momento. Você consegue ver uma luz no fim do túnel dessa crise política? Porque a cada dia que a gente acorda, a gente vê mais um capítulo dessa novela, que na verdade está mais para filme de terror, né? Uma coisa que parece um filme que não tem fim. A gente não consegue deslumbrar ou vislumbrar um fim para essa crise política, que parece que a cada hora surge mais um aspecto. É ministro preso, é empresário do ramo de transporte público preso, falando mais especificamente sobre o que aconteceu agora mais recentemente, mas são vários os capítulos. Você consegue ver algum fim para isso, alguma luz no fim desse túnel? Se é que esse túnel parece maior do que o túnel Rebouças emendado com todos os outros juntos? O aparelhamento do Estado ele é muito grande, muito forte por esses grupos, né, de estrutura de corrupção. Eu sinceramente não tenho muita esperança de que isso mude no curto prazo. Porque, na verdade, não depende simplesmente do Ministério Público, da ação da Justiça de primeira instância, correta, digna, né? Na verdade, o que depende para a mudança de fato do país são os eleitores em 2018 decidirem que essa turma que eles colocaram lá, porque ninguém foi, tipo assim, sorteado, eles foram eleitos. Ninguém foi escolhido por um sistema estatal, embora esse sistema privilegie esses grupos, porque dão financiamento para eles, tem uma série de privilégios, os partidos grandes, enfim, eles ordenam, independentemente de qualquer coisa, montam suas chapas, etc. Mas eu vejo que está na mão do povo brasileiro olhar e perceber que tem que existir outras saídas pela política. Não adianta antecipar a eleição. Essa questão de antecipar a eleição, você rasgar de fato a Constituição, que aí sim é rasgar a Constituição, não vai adiantar. Ao mesmo tempo, se você em 2018 não tiver um comportamento responsável, 40% do eleitorado brasileiro não vota, é branco, nulo e abstenção. Entendeu? Então quem gosta dessa brincadeira, né, de poder e de esquema, ele continua rindo daqueles que simplesmente protestam e não fazem uma escolha consciente eleitoral. Você acha necessário ter uma reforma política junto com essa questão da conscientização no voto? Eu acho que sim, a partir do momento em que você tenha minimamente uma confiança no poder legislativo. Porque aqueles que vão fazer as reformas das leis, eles têm que ter minimamente uma inspiração daquele que é objeto do serviço público, que é o cidadão. Então, esse tipo de reforma que eles estão querendo fazer, na verdade, é para proteger as elites partidárias, concentrar ainda o poder em torno de 6, 8 partidos no máximo, e o restante gravitar. Eu não estou dizendo que aqueles que vão gravitar sejam grandes partidos, né? Eu só estou dizendo que não há uma política, vamos dizer assim, satisfatória do ponto de vista de uma condição e conjunção eleitoral de partidos que foram formados e mantidos pelo sistema da corrupção. Se financiaram na corrupção. Por exemplo, na minha opinião, o PT não podia mais existir, tinha que ser extinto. Porque ele foi o veículo da corrupção e recebeu dinheiro direto. Isso está lá no mensalão desde o primeiro momento. Mas eu concordo com você, mas isso eu acho que está acontecendo até naturalmente. Outro dia eu estava lendo justamente que até o PT talvez seja o partido que hoje tem a maior fuga de afiliados, né, de filiados ao PT, e também a questão do próprio... O PT se queimou diante da opinião pública. Quer dizer, então, isso é uma coisa que talvez não precisasse nem que fosse de cima para baixo. Está acontecendo de baixo para cima. O próprio PT
Acho que não precisa de ajuda para ele se extinguir, né? Mas, Ruf, eu acho o seguinte, eu até quero incluir o PMDB nisso também, tá? Porque o pessoal pensa, não, de repente protege um, porque o Brasil também é essas coisas. Quando você aplica um comentário contundente sobre uma determinada direção, ele imagina que você é protetor dos outros. Eu não sou crítico do PMDB, do PSDB, do PSB, do sistema partidário como um todo. Do sistema político hoje que governa em termos de aliança, mas ninguém pode esquecer o protagonismo do PT, porque quem ganhou a eleição foi o PT, não foi o PMDB. Então é importante que se diga. Mas essa condição de ter partidos que não reflitam uma ligação, uma identidade com o eleitor, é lógico que nas urnas pode-se buscar naturalmente a sua extinção. Mas isso seria uma coisa natural se fosse, tipo assim, olha, mudei minha visão de programa, mudei um pensamento, eu disse alguma coisa naquela eleição, mas realmente o conjunto do partido deliberou em outra direção, então há uma fuga, por exemplo, de filiados, como você disse. O problema não foi esse. O problema é que o partido em si, ele teve um compromisso formal e uma estratégia de ação de chegada no poder através da corrupção, do caixa 2, da compra de voto e da atração de alianças e até mesmo de filiados para disputas em função do dinheiro que tinha em caixa. Então, na verdade, tem que haver duas ações: a rejeição efetiva no plano político e o judiciário, no caso nas instâncias penais, criminais, né, e no caso eleitoral, de as sanções devidas, e que eu entendo que seja a extinção da organização. Eu acho que até poderia ser uma medida punitiva interessante, mas na prática esses filiados que se encontram no PT, que resistem até hoje no PT, migrariam para outras siglas. Sim, mas como aí seria... PSOL, Rede, outras... Né? Mas aí que tá, esses são os partidos satélites do PT. Eles foram criados, na verdade, com essa estratégia. Olha, aqui está ruim, vamos para cá. Só que eles carregam a não crítica a esse sistema. Quando eles falam em moralidade, como eu vejo uma série de deputados, senadores falando, porque o Michel Temer, eles votaram contra o impeachment da Dilma. Ou ninguém sabe, não houve então roubo no período, não houve nenhum flagrante, né, claro, de crime de responsabilidade. Não tem dúvida. E o que se vê, na verdade, em relação a essa turma, né, é que há o interesse ideológico, né, ele predomina sobre o interesse nacional. Exatamente. Que é a questão da economia. Né, que a gente chega na questão da economia, que é o tema que a gente vai falar agora. Como é que você vê... Né? A gente estava num processo de recuperação da economia, pelo menos aparente, pelo menos era o que estava se mostrando, ou pelo menos menos pior do que estava, né? Porque no governo da Dilma a economia estava indo ladeira abaixo. O Temer estava, né, se dizendo disposto a fazer algumas reformas que seriam necessárias, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e todo esse processo foi estancado no momento que houve a delação da JBS. E agora a economia está em compasso de espera, num viés negativo, ao contrário do que estava antes, apesar da questão do desemprego ter melhorado um pouco, mas os outros indicativos, né, os outros índices da economia não parecem tão bons. Como é que você vê? Você acha que dá para o Brasil, que produz, né, o Brasil da meritocracia, o Brasil que paga imposto, conseguir levantar o país, a economia, mesmo diante dessa crise política, mesmo diante desse vácuo político que se criou com essa crise? Veja bem, o que acontece? Isso é muito difícil, porque na verdade, ao contrário do que dizem, lá atrás, até mesmo antes de 2008, essa crise ela já se avizinhava no Brasil, porque na verdade ela é uma crise de Estado, é uma visão de engessamento econômico e o Estado promotor do desenvolvimento. Então não havia e não há possibilidade nenhuma de um modelo desse prosperar, independente de crise ou não crise, em qualquer momento de bonança, que seja até internacional. E tem momentos na vida política de 2005, 2006, que foram extremamente bem aproveitados, entre aspas, vamos chamar assim, né? Mas tinham movimentos internacionais favoráveis à economia, que a gente avançou bem, porque veio de trás
uma situação de expansão econômica através das privatizações, de concessões abertas, modelos diferentes, né? Então, eu acredito sinceramente que essa questão econômica é muito complicada da gente trabalhar com esse viés político, mas do ponto de vista técnico, você vai observar que a presença do Estado se agiganta, ele, de um modelo populista, ele amplia o crédito não só na camada popular, mas também para benefício das empresas escolhidas, dos seus parceiros, aos quais eles depois cobraram as comissões, né? Através da corrupção, mas eu não vou tocar nesse aspecto agora, vou falar só da questão econômica. Então, na verdade, eles cresceram com o endividamento do Estado. Exatamente. A máquina aparelhada, o crescimento da máquina pública, o endividamento do Estado e o empréstimo favorecendo uma série de organizações que têm capacidade financeira, inteligência, para que pudesse atuar no mundo inteiro com a captação de recursos para os investimentos que foram apontados no Brasil. O programa de aceleração do crescimento, a concessão de portos, aeroportos, as privatizações de diversos setores, isso tudo podia ter sido ampliado com capital privado. Não havia absolutamente necessidade de um endividamento, porque as pessoas precisam entender o seguinte: quando o BNDES pega dinheiro e empresta, ele vai no Tesouro. É emissão de dinheiro que o Tesouro vai, capta no mercado, isto é, se endivida e entrega para capitalizar o banco. E aquelas operações que não cobram os mesmos juros que foram captados, tá certo? Vamos supor que o governo capte a 10%, um exemplo, 10% ao ano. Aí o que ele empresta? Ele empresta a 5% para o empresário. Então essa diferença de 5%, ele vai ter que rolar, vai ter que novamente se endividar para fazer a diferença, esse benefício que ele está gerando. E ele espera que uma economia cresça através da atividade, por exemplo, desse empresário no mercado. Só que, vamos lá, para a atividade desse empresário acontecer, ser positiva, esse fomento avançar, existem amarras no Estado que impedem o sistema regulatório, a legislação trabalhista, a própria carga tributária, o próprio valor da corrupção, que é outro PIB subterrâneo que a gente tem. E que tem um peso enorme. Peso fortíssimo. Então, tudo isso impacta nos preços. Impactado no preço, você gera inflação. Você não tem um aumento dos salários, porque o setor privado não consegue acompanhar, vamos dizer assim, em aumento salarial, uma economia artificial. A economia artificial que acompanha o Estado. Chega lá, alguém manda uma medida provisória, manda um determinado projeto de lei e aumenta o servidor público na caneta. Escreve um orçamento deficitário de 200 bilhões. Isso não faz diferença, eles aprovam qualquer coisa. Mas a nossa empresa, a sua empresa, ela não pode viver se, por exemplo, a receita dela é 100 e está prevista ela gastar 150, 200. É um outro mundo, né? Então, esse é outro mundo. Então, uma economia que não é real, que é a economia do Estado, ela impacta. Essa ação da corrupção agravou ainda mais. Então, por exemplo, nós hoje, do ponto de vista relativo de preços, nós não podemos estabelecer absolutamente nada, porque as variáveis que estão ali contadas, elas não existem, porque você tem que conjugar nos preços o valor da corrupção. Essa oferência, então o prego hoje custa 30% mais em qualquer lugar, o aço custa, entendeu? A manufatura disso, né? E o que tem de fato acontecido e ajudado a economia brasileira é o setor do campo, que ideologicamente sempre foi atacado por esses grupos de esquerda, né? O agronegócio sempre foi o vilão da história. Continua, né, sendo um alavancador, né, das exportações, mas tem um problema. Ele não consegue fazer o link com a indústria. Porque, na verdade, o que agrega valor àqueles preços e qualifica a condição de mão de obra e trabalho é exatamente a industrialização. Só que isso que aconteceu, o BNDES, o grupo do PT, facilitou para a JBS, a JES, para plantar 60 fábricas nos Estados Unidos, gerando preço lá, exportação para lá e emprego qualificado lá. Aqui a gente exporta carne in natura. Diga-se de passagem, o BNDES financiou muita coisa fora do Brasil, trilhões. Né? Cuba, porto Sim. Em Cuba. Olha só, um porto de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que Cuba exporta? O
que produz Cuba? Que eu saiba, charuto e cubanos e que fogem, né? Inclusive enfrentando os tubarões. É a única coisa que eles exportam. E eu acho interessante essa situação que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, a gente usou recursos que simplesmente ajudaram, por exemplo, a África com uma série de ditadores. Nós fizemos, a Dilma mandou, se não me engano, eu não sei o número agora em real, mas eu diria na faixa aí de 150, 200 milhões de dólares pelo menos, um perdão de dívida de países africanos para que pudessem ter novos contratos com o BNDES para exploração de petróleo e outros recursos, que as empresas brasileiras participantes desse cartel, como Odebrecht, como Andrade Gutierrez, como eu não me lembro agora a outra, mas eu vou me lembrar, participavam do mercado africano, com privilégio. Elas vinham com projetos de exportação com recurso próprio. Quer dizer, elas exportando serviço brasileiro, operando na África, mas com recurso financiado 100% do BNDES. Pagava propina para os ditadores e pagava propina para os governos daqui e os empresários abriam seu mercado. É duro a gente ver como, na verdade, e quando você fala de recurso do BNDES, você está falando, em última instância, dos nossos recursos, sim, porque esse dinheiro vem através... Capitalizado pelo mercado, como nós falamos, captação, né, de mercado. E digo mais, e fazendo uma grande covardia, o que é? Ampliando, por exemplo, uma falsa demanda sobre produtos que eles fizeram do mercado comercial, o que seria? Emprestando dinheiro ao pobre para que ele tivesse acesso aos bens de consumo. Então, na verdade, o que acontece? Não foi um crescimento do trabalho, não foi o avanço, como a gente falou antes, da possibilidade das empresas prosperarem e as pessoas aumentarem a sua renda, a partir daí irem para o consumo, gerarem suas demandas e a resposta vem aí. Aí você vê duas inversões. Primeiro, com crédito, que foi depois gerar inadimplência. E segundo, uma falsa demanda do mercado industrial, que também não foi bobo. O que eles fizeram? Negociando com o governo, geraram as tais isenções de impostos, linha branca tem tanto, não sei o que, carro, nós vamos diminuir a carga tributária pontual sobre determinados produtos, para dar o quê? Uma ilusão de crescimento. Ou seja, para a gente encerrar esse bloco, nosso tempo já tá estourado. O que o PT fez ao longo aí de 12 anos de poder foi criar uma grande bolha que o que a gente está vendo agora nesse momento, na nossa economia, é que essa bolha estourou. E o resultado é isso que nós estamos vendo agora. Essa bolha não tinha, cresceu até onde dava para crescer, estourou e agora nós estamos vivendo o resultado do estouro dessa bolha. Eles queriam produzir um resultado eleitoral, que eles conseguiram com a reeleição da presidente Dilma. A partir daí, essa crise, eles não tiveram controle, porque também, aí vamos no campo mais filosófico, né? A maldade não se harmoniza. Sim. Então, os gananciosos começam a olhar, poxa, fulano está com sítio em Atibaia, comprou um triplex no Guarujá, e eu? Fulano está andando de avião, de jatinho, pô, eu continuo no avião de carreira? Fulano tem 4 carros blindados, só tem 2. Aí o que acontece? Aquela inveja da maldade, né? Diz assim, olha, eu também quero tanto quanto você está ganhando. E aí esse sistema se autoconsome e destrói. Com a graça de Deus, porque esses bandidos tinham que estar de fato na cadeia. Né? E todo esse sistema mantido. Agora, nós temos os nossos recursos. E nós temos um preço a pagar, porque nós precisamos reformar essa estrutura social e econômica. Então, por isso que eu digo, 2018 é o tempo de você pensar que você precisa não só o Estado brasileiro do ponto de vista federal, mas também o Estado do Rio de Janeiro, que a gente está vendo que é uma economia que se desgraçou sem a necessidade nenhuma, simplesmente a mão malandra, né, dos detentores do poder destruir a economia do Estado. A ganância desenfreada. Carlos, nosso tempo já estourou. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esse tema, até vamos entrar um pouquinho nessa questão do Estado do Rio. Eu acho interessante, porque o Estado do Rio pode ser, se não houver uma solução para o Brasil, né, pode ser que nem aquela história da propaganda que falava, eu sou você amanhã. Então, o Estado do Rio é o que hoje o Brasil pode ser amanhã. Né? Essa falência total do Estado, que não consegue nem mais pagar o salário dos seus funcionários. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar também sobre a questão da reforma da máquina pública no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!